Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler os versos 9 e número 10 também. Nós vamos com o segundo reforço que Paulo está dando à igreja tessalônica. O primeiro reforço foi, se você lembra, a integridade sexual, a pureza sexual. Nós falamos sobre as impurezas sexuais, falamos sobre imoralidade sexual na última mensagem, e agora vamos falar do segundo reforço. São três, nos versos 11 e 12 está o terceiro reforço, mas vamos para o segundo reforço. Por que reforço? Só para lembrar da última mensagem. Reforço, porque você vai ver que são coisas que Paulo já conversou com a igreja e eles querem que eles melhorem ainda mais nesse processo. Não basta somente você fazer uma coisa boa no Senhor, principalmente quando falamos de virtudes. Nós podemos ainda mais crescer nessa virtude. Então, vamos falar sobre o amor, e o amor principalmente entre irmãos, que na verdade é o propósito desses dois versos. Vamos fazer a leitura dos versos 9 e 10 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses? Paulo fala assim: mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã pelo privilégio que nós temos de participar do culto ao Senhor. Que a tua palavra venha até nós, nos traga vida, e que ao mesmo tempo, Deus, nós possamos refletir isso no nosso coração para praticar a tua palavra. Que o amor ao Senhor possa se refletir num relacionamento saudável com os nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hernandes Dias Lopes, ele fala que, assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor de uns pelos outros devem ser motivados por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, tanto mais vamos amar uns aos outros. Se um cristão realmente ama a seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Essa é a essência, o cerne desta mensagem. E nós vamos então com essa instrução de Paulo ao amor fraternal que está no verso 9. Nós vemos no verso 9 que ele vai dizer, quanto ao amor fraternal. Essa palavra amor fraternal está na Bíblia. É claro que está aqui, né? Mas a palavra no grego amor fraternal está na Bíblia sem tradução. Alguém sabe qual é? Eu vou dar uma dica. É uma das 7 igrejas do Apocalipse. Não. Das 7 igrejas do Apocalipse. É o nome de uma cidade nos Estados Unidos. Filadélfia. Eu ia dar a terceira referência. Não venceu o Super Bowl agora. Não tinha como errar quem assiste futebol americano. Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Ela vem de fileus, amor, e adelphos, irmãos. Então perceba como essa palavra amor fraternal, ela se refere, não principalmente, ela se refere exclusivamente a amor de família. Perceba esse detalhe. Então, quando nós pensamos no amor fraternal, Paulo está falando de relacionamentos entre cristão e cristão. Ele não está se referindo ao nosso relacionamento com as pessoas de fora. Estes 2 versos é o nosso relacionamento com aquele que é o nosso próximo, que está na casa do Senhor, que louva a Deus e que confessa o mesmo Pai que nós temos. São esse sentido, e nós temos que prestar muita atenção a isso. Por quê? Porque é disso que Paulo vai falar. E lembre, é algo que para essa igreja era algo comum, eles já praticavam. Nós vemos isso porque ele vai dizer, não é preciso que eu vos escreva. Eles sabiam o que é amar o outro.
Mas, gente, para aquele que gosta do grego, né, que fala que no grego há 3, 4 palavras no amor, na Bíblia está ágape, está fileios, está eros, tem outro que não estou lembrando, e fazem a distinção das coisas. Eu quero lembrar para vocês que o grego falado e escrito pelos apóstolos e pela comunidade no geral era o grego conhecido como? Qual era esse tipo de grego? Era o clássico ou era o grego do povão? O grego do povão, conhecido como grego koiné. É o grego do povão. Às vezes a pessoa fala, é grego koiné. Você fala assim, o que é grego koiné? A pessoa, koiné, ué. Koiné, ué. É o grego do povão, é o nos vai, é o nos foi. Não, também não, né? Mas qual é a característica do grego koiné? É a mesma questão do português que a gente fala. Você pode dizer assim, eu gosto de alguém, eu quero alguém, eu amo alguém, e dependendo do contexto, está se referindo ao quê? Ao mesmo sentimento, à mesma emoção. Tem pessoas que falam, não, para seu cônjuge, eu gosto de você. Mas a outra pessoa tem que entender que a tradução quer dizer, eu amo você. Mas é bom dizer, não que eu te amo, né? É bom. Não fale somente que gosta, fale que ama, principalmente o homem. Você gosta de time de futebol, você ama sua mulher. Faça essa distinção, né? Só por... Agora, tem pessoas que vão falar, eu amo mais meu time de futebol que a minha mulher. Aí não, amigo, aí se converta. Aí não. Aí tem que se converter mesmo. Mas, quando Paulo fala de amor, e ele pode usar qualquer uma, e vou dar somente um caso simples, de como nós às vezes vamos além do que a Bíblia diz, para dar um toque clássico que a Bíblia não fala. Lembra quando Jesus, e um parêntese, eu quero ser bem breve aqui porque é um parêntese, só para dar uma ideia do que eu quero dizer. Vocês lembram o diálogo de Jesus com Pedro no Mar da Galileia, depois que Jesus ressuscitou, naquela manhã da pesca? 3 vezes Jesus pergunta para Pedro o quê? Me amas? E Pedro responde como? Mas você sabe que há um jogo de palavras no grego ali? Mas quer significar o quê? Nada. Pedro responde na medida de Jesus, só que Pedro usa fileus e Jesus usa ágape. No final, Jesus usa fileus e Pedro responde com fileus. Mas quer dizer alguma coisa? Nada. Pedro está respondendo e Jesus não fala para ele, o seu amor é incompleto. Reparou isso? Por quê? Porque mesmo que Pedro use outra palavra, eles estão falando a linguagem comum. Então, quando nós vemos isso na Bíblia, às vezes nós queremos ir além e parecer mais profundos e nós acabamos errando. Então, sumo cuidado às vezes, né, para aqueles que gostam de mexer com grego, aquela coisa. Por isso é bom fazer seminário antes de você mexer com grego. Aí vem a publicidade, né? Faça seminário, vale a pena. Mais informações, pode conversar comigo. Não tem como, gente. Professor de seminário é assim, né? Mas o que Paulo está mostrando? Paulo está mostrando de que eles eram instruídos no amor. No verso 9 ele vai dizer isso. Eu não preciso falar mais, porque vocês mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Você percebe que Paulo foi, em pouco tempo, um bom discipulador dessa igreja. E Paulo fala assim, olha, eu não preciso ensinar para vocês a questão do amor. Vocês sabem, foram instruídos por Deus. Vamos para João, capítulo 13, versos 34 e 35, para nós entendermos esse amor que Paulo está falando. João 13, 34 ao 35, e nós vamos lembrar do novo mandamento de Jesus. Em João 13, só quero pegar a mesma versão que está na tela, senão eu vou ler outra aqui eu tenho aqui outra versão. João 13, 34 e 35, ele vai dizer, Jesus vai dizer o quê? Que ele nos dá um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Até ali não tem problema, né? Ali não tem problema. Amar uns aos outros, sem problema algum. Mas aqui é onde vem o detalhe. O que dizia a lei? Amar uns aos outros como quem? Não, na lei, Jesus vai dizer, na lei está escrito, você deve amar o próximo como? Mas Jesus fala um novo mandamento. Qual é o novo padrão? Melhorou, né?
E tem quem fala que a lei é pior. A graça piora. Piora no sentido de quê? De que Deus é o supremo padrão. E aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês, e o verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? E aqui Paulo escreve aos Tessalonicenses, olha, eu não preciso ensinar isso para vocês. Vocês sabem disso. Perceba, o problema, e eu volto a dizer, o problema de que o mundo não conheça Jesus não é por causa do pecado da sociedade. É por causa de que o nosso amor entre nós, principalmente entre nós, está frio. Para usar Lucas 18. Não, Mateus 24. Por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos vai acontecer o quê? Vai se esfriar. Então, isso que está acontecendo, o nosso amor entre nós, entenda, as palavras de Jesus e as palavras de Paulo não estão se referindo ao amor que nós devemos ter pelas pessoas perdidas. Está se referindo ao amor que nós devemos ter pelo nosso irmão na fé. E nós muitas vezes fazemos a coisa ao contrário. Nós queremos fazer obras boas para as pessoas de fora e nos esquecemos das pessoas de dentro. Quem esteve no acampamento vai lembrar de Tiago, capítulo 4. Nós estudamos o livro de Tiago no acampamento. E nós temos esse problema. O problema é que muitas vezes nós focamos o nosso esforço de obras, de ação, de ações de caridade para as pessoas de fora. Quando, biblicamente, se você estudou Atos conosco, nas quartas vai lembrar, biblicamente, a igreja faz ação social com quem? Com aqueles que são de dentro. Por quê? Porque esse convívio de amor é o que vai fazer que as pessoas venham. Porque eles vão ver Cristo. O mundo vai dizer, e aqui é quando a igreja segue o padrão do mundo, o que o mundo pede. O mundo vai dizer, eu vou crer que você é crente se você me ajudar. Isso é o que o mundo diz. A Bíblia diz, o mundo vai saber que nós somos crentes quando entre nós não há ninguém passando necessidade. Invertemos o valor, por quê? Porque quem estabelece o valor é o mundo e não a Bíblia. Quando a Bíblia é o valor, nós cuidamos os nossos, nós zelamos pelos nossos, isso vai fazer que nenhum de nós padeça necessidade e as pessoas vão dizer, esse povo é diferente. Aí vão dizer, eles são exclusivos, somente eles. E nós vamos dizer, sim, cada um cuida da sua família, pois. Como assim? Somos irmãos na fé, filhos do mesmo Deus, lá vai você pregar Cristo. Porque o que as pessoas esperam? As pessoas esperam assistencialismo da igreja. Porque é assim que o amor de Deus se dá. Você vai lembrar, quando Jesus alimentou os 5.000, lembra o que aconteceu depois? O povo queria coroar Jesus como rei. E Jesus simplesmente mandou os discípulos ir na barca, Jesus andou sobre as águas, chegaram no outro lado, o povo foi lá, o povo queria o quê? Pão físico. Queriam um Jesus como hoje é o Estado. O bolsa-pão. O bolsa-peixe. O Jesus dando pão e peixe. Jesus falou o quê? Do pão da vida. O que foi acontecendo? O público foi se esvaziando. Até o ponto que Jesus ficou somente com os 12. E Jesus falou o que com os 12? Coitado do povo, oh, agora nós morremos aqui. Jesus falou o quê? A porta está aberta. Se vocês acham a pregação dura, porque foi o que eles falaram, a porta está aberta, vocês podem ir também. Aí chega Pedro, Senhor, nós a quem iremos, né? Nós não vamos ir para lugar nenhum, porque eles tinham comido do pão da vida. Numa ocasião, eles ficaram somente com um pão, todos eles, indo para o outro lado na barca. E Jesus fala, tenham cuidado com a levadura dos fariseus, com o pão dos fariseus, que é a hipocrisia. E eles começaram, ele fala isso porque não temos pães. E Jesus fala, você tem quantos pães eu multipliquei com os 5.000 e com os 4.000? Então, assim, as pessoas querem uma igreja que faça o papel do Estado.
E nós não somos o Estado. Nós somos a Igreja de Cristo. E cuidamos principalmente de uns aos outros. Cuidamos daqueles que são nossos. E Paulo vai dizer, vocês estão instruídos com isso aqui não tem problema não. Eu não preciso entrar neste assunto. A medida do amor ao próximo é o amor que Cristo tem pelos seus discípulos. Essa é a medida de João. E essa é a nossa medida de amor. Eu devo amar você, você deve me amar, você deve amar o outro como Cristo amou você. Por isso é importante que nós entendamos a obra de Jesus. E entender que o sacrifício de Jesus foi exclusivamente pela graça de Deus. Porque quando é pela graça, não é merecido, nós não fizemos nada, nós entendemos que amar o outro, amar o nosso irmão, é independente da reação dele. Ah, ele não me cumprimentou, não vou amar ele mais. Quem te falou? Já pensou se Deus nos cobrasse assim? Ele não orou hoje. Ah, não orou? Então quer dizer, eu vou estar fora. Pensou se Deus nos tratasse na mesma medida como nós tratamos o nosso irmão? Imaginou isso? Porque é bom a gente imaginar. Nós não temos uma magnitude da graça de Deus que me leve a entender o preço que foi pago por Cristo, o amor que Deus manifestou por nós, que é o mesmo amor que eu devo ter pelo meu irmão na fé, mesmo que ele pense diferente de mim em alguns aspectos. É claro que isso me leva à correção, me leva à exortação, me leva a procurar sua santidade, me leva a corrigir e ser corrigido em santidade, amor, respeito, graça, na procura do arrependimento e da restauração, mas sempre visando o principal, o crescimento como um corpo, que nós possamos como igreja crescer em unidade. Aqui não há lugar para fofoca, aqui não há lugar para murmuração, aqui não há lugar para críticas. Não existe crítica construtiva, não existe. Tire isso da sua cabeça, isso não existe. Essa é a mentira mais satânica que nós temos a respeito de comunicação. Eu vou te dar uma crítica construtiva. Não existe. Você quer fazer algo bom? Exorte a pessoa. Fale a pessoa o que ela fez de errado. No espírito, como fala Gálatas, considerando-te a ti mesmo, de que você um dia pode errar. Você não é que não vai deixar de dizer as coisas que a pessoa fez errado, mas você vai fazer isso com um espírito de mansidão. Que é muito diferente a uma crítica construtiva. Porque a crítica construtiva ela é fundamentada em que eu sou o juiz, eu estabeleço o que é certo e errado, eu tenho a capacidade de julgar você, mas eu não posso ser julgado por você. Eu sinto muito, o reino de Deus não funciona dessa maneira. Nós trabalhamos no aspecto da exortação, do cuidado, da correção, uns aos outros na santidade e no temor de Deus. Paulo fala, vocês sabem o que é isso. E é assim que o povo vai crer. Mas no verso 10, Paulo vai dizer que eles já faziam isso com os irmãos da Macedônia. Perceba que eles vão além. Eles não somente cuidaram aqueles que eram deles. Eles não somente cuidaram os membros da igreja de Tessalônica, que se você lembrar, o contexto deles era um contexto de perseguição e de opressão. E mesmo assim, eles amavam uns aos outros, cuidavam uns aos outros, como Cristo vos amou. Mas Paulo fala, vocês foram além. Vocês foram até a Macedônia, no seu transbordar de amor. Eles não ficaram somente entre eles. Eles começaram também a expressar, a terem manifestações de amor para igrejas vizinhas. Quando nós pensamos dessa maneira, nós podemos pensar justamente como eles faziam isso. Nós vamos para o capítulo 1, no verso 8, quando Paulo vai dizer que a palavra de Deus foi ouvida por causa deles na Macedônia e na Caia. Como é que eles amaram o povo quando a fé deles transbordou e as pessoas ouviram da fé no Senhor deles. Isso fortaleceu as igrejas que também estavam sofrendo perseguição. O exemplo de vida deles falou tão alto
que as igrejas entendiam que isso era uma manifestação de amor. Já pensou o amor nosso, no meio nosso, que isso transborde para que outras pessoas de outras igrejas conheçam como nós nos amamos uns aos outros? Imaginou isso? E que isso traga edificação e encorajamento a outras igrejas? A gente não deveria fazer isso por isso, né? Porque aí seria vaidade e nós estaríamos pecando. Mas imagine só quando nós, como igreja e outras igrejas, nos transformamos em exemplos vivos da prática do amor cristão, do cuidado. Pense isso, mas pense com carinho, porque isso é algo que nós deveríamos estar fazendo. Também pode ser o apoio financeiro, a ajuda, o sustento aos campos missionários. Marshall, ele escreve que uma vez que Tessalônica era um centro e porto comercial importante, é muito provável que cristãos de outras cidades da Macedônia fariam visitas ali. Ficariam contentes ao receberem hospitalidade dos cristãos locais, porque no mundo antigo era difícil para os viajantes obter pousada decente, a não ser dos seus amigos. Também a hospitalidade poderia ter sido uma causa. Ele continua dizendo que os cristãos tessalonicenses podem também ter dado ofertas materiais para ajudar os pobres ou para sustentar a missão cristã, assim como fazia a igreja de Filipos. Então, Paulo louva a Deus pela prática do amor. E ele fala, olha, vocês são tão bons que até na Macedônia o amor de vocês transbordou. Paulo fica ali? Não. Ele continua e encerra o verso 10 dizendo, irmãos, também os exortamos a quê? Uma versão fala progredir, e a que nós estamos lendo fala a que aperfeiçoeis nisso, cada vez mais. Quer dizer, quando acaba a medida do amor? Assim como o amor de Deus é uma fonte inesgotável, o amor nosso como cristãos deve ser também uma fonte que transborda. Por quê? Porque o amor que nós temos não é um amor que vem do nosso coração. Aí nós vamos para Romanos capítulo 5, quando Paulo fala que o amor de Deus se derramou no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, entende a questão? Nós amamos, como fala João, porque Deus nos amou primeiro, mas amamos porque esse amor com que nós amamos é um amor que vem de Deus, derramado no nosso coração pelo Espírito. Por isso que ele transborda, por isso que ele é inesgotável, por isso que ele transcende, porque ele é perfeito. Porque ele nasce de Deus. É um amor excessivo. Esse progredir, essa perfeição, tem aquela ideia de transbordar, de ser sem medida, acima da média, de exceder no amor, de ser excessivo, amar excessivamente. Já pensou isso? Não é ser os ursinhos carinhosos, nada a ver, né? Mas é uma questão de você entender que você vai amar como Jesus amou seus discípulos em João capítulo 13. Jesus os amou até o fim. E é assim que nós devemos amar uns aos outros. Amar até o fim. Qual é o fim? O fim é o fim da minha paciência? Não. O nosso fim é a morte do outro ou a minha morte. Nós vamos amar até o dia da nossa morte. E se alguém morrer, manifestação do nosso amor é justamente ir até a família e dar aquele consolo, aquele abraço que vem do Senhor. Manifestar que nós estamos com eles nas suas dores e também nas suas alegrias, né? E Paulo não fala como eles vão fazer isso. Paulo deixa livre escolha. Amem ainda mais. Paulo nem fala como. Por quê? Porque eles estavam instruídos. Lembra no verso 9? Como eles já estavam instruídos, eles sabiam como amar. Às vezes, nós não sabemos como amar. Parece que amar para nós é simplesmente acabar o culto, Deus te abençoe, que bom que você veio. Isso
com sinceridade, é uma manifestação de amor, claro que sim, mas tem que transbordar. Tem que ir além disso. É somente ligar para a pessoa para vir na igreja? Sim, também serve, mas entenda, nós devemos ir além disso. É buscar a pessoa que não pode vir na igreja e trazê-la e levá-la de volta para sua casa, para que algumas pessoas com problemas de saúde não tenham que caminhar? Sim, mas nós temos que ir além disso. É cuidar da pessoa quando está doente, ir visitar a pessoa na casa e saber como ela está? Sim, mas nós temos que ir além disso. Percebe que não há medida de dizer eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Não existe, gente. Não existe. Mas o que é que nós fazemos? Comumente nós delegamos o amor. E as pessoas ficam muito gratas pelos diáconos, pelo pastor que visita, mas às vezes, sabe o que? A pessoa sente falta, sabe de quem? De um membro da igreja. Porque para qualquer um de nós, a visita do pastor, a visita do diácono, ele não fez mais do que a sua obrigação. Mesmo que a pessoa entenda que é feita com amor, é grato, é tudo. Mas sabe o que? Uma visita inesperada de um membro da igreja que se preocupa e se importa, fala muito alto também. E fala. E fala. Por quê? Porque é inesperado. A pessoa vai com um bolinho de chuva, vai com... Café está caro, né? Então, assim, café está caro. Agora, suquinho, você leva... Eu não sei se o chá também está caro, está barato, não sei como é que está, mas você leva café e uma prova de amor. Você leva... Olha, eu te amo tanto que olha o café aqui. Nossa, a pessoa vai chorar, gente. Então, entenda, as manifestações, você leva um docinho de leite, um pé de moleque. Olha, não leve nada, vai você. Vai. Eu não tenho nada para dar, você tem sim. Você tem você. Você, a sua presença, sentar, ver como a pessoa está, rir com ela, orar com ela, isso é manifestação de amor. Essa liberdade preciosa. Até no auxílio missionário, nós apoiamos pastores. E nós poderíamos apoiar ainda mais se a nossa contribuição for maior. Você já pensou o que nós poderíamos fazer com isso? Nós poderíamos pensar em pessoas que poderiam vir na igreja, na reforma do templo, poderíamos pensar em igrejas que nós estamos apoiando e outras igrejas que nós poderíamos também apoiar. Através da nossa contribuição. É uma forma também de demonstrar amor. Pergunte para o pastor Helder ou para o pastor Douglas se nós sentem o amor da igreja pelo apoio que nos damos. E a gratidão que eles têm. Por quê? É amor. Nós fazemos isso, mas também podemos ir visitá-los também, visitar o pastor Helder aqui em casa, visitar também o pastor Douglas aqui em casa, ver como eles estão, passar um tempo, rir com eles, orar juntos. Gente, nós temos tanta coisa para fazer. O amor de Deus pode se manifestar de tantas maneiras. Por isso, querido, eu quero deixar duas coisas aqui para entrar no momento da ceia. Amar o irmão não é opção. Basicamente, na vida cristã, poucas coisas são opcionais. Se você reparar, pouca coisa é opcional. Servir a Deus não é opção. Amar o próximo, menos ainda. Amar o irmão na fé é inquestionável. Você não pode. Não pode pensar dessa maneira. Não é uma questão para dizer, no dia que eu me sentir bem comigo mesmo, eu vou amar, porque eu sinto muito. Primeiro, isso não é amar o próximo como a si mesmo, para começar. Não é isso que a Bíblia quer dizer. E vamos colocar o padrão de Jesus. Não é assim que Jesus nos ama. Jesus não nos amou o dia que ele se sentiu bem. Estou bem comigo mesmo. Agora vou amar todo mundo, espero que todo mundo me ame. Sinto muito, o amor de Deus, ele é eterno. Ele nos amou
desde a eternidade. Antes de que nós fizéssemos qualquer coisa, seja boa, seja má, antes de que alguém tivesse pensado no nosso nome, Deus nos viu, nos amou, nos escolheu para que sejamos filhos deles pela fé. Então, esse amor de Deus, inquestionável, eterno, imutável, é a nossa medida de amor com o nosso irmão. Porque esse amor está derramado no nosso coração. Nós podemos falhar em muitos aspectos, mas não no amor. Romanos 13:8 fala que nós não devemos dever nada a ninguém, menos em uma coisa que nós nunca vamos conseguir pagar: o amar o outro. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Essa é uma dívida. Nós estamos endividados uns aos outros, temos uma dívida de amor. A gente não percebe isso assim. Nós pensamos que o amor é merecimento, e não é. Eu devo amor a vocês. Eu lhes devo amor a vocês. E vocês me devem amor também. Estamos todo mundo endividado. E com o outro, você também está endividado com o outro. Temos dívida de amor. Graças a Deus que os juros não são iguais aos juros daqui, né? Mas nós temos dívidas de amor. Você deve amor ao outro. Pense assim: eu devo amor ao outro. Porque você deve, eu devo, nós devemos. Podemos conjugar o verbo dever amor. Eu devo, você deve, tu deves, nós devemos, ele deve, ela deve. Mas nunca no passado nem no futuro, sempre no presente do indicativo. Eu acho que eu falei certo, né? Obrigado. Estou errando algumas conjugações. Mas ame. Ame. Mesmo que no caminho seja ferido por causa dos outros. Ou mesmo que você possa ferir os outros. Ame. Mesmo que isso inclua se abrir e mostrar suas vulnerabilidades. Ame. Embora as pessoas possam não abrir o coração. Ame seus irmãos, porque é isso que somos. Somos uma família. E nós temos que entender isso. Saímos do culto, cada quem para sua casa, parece que nós saímos disparados. Não deveria ser. Se está quente, né? Hoje de manhã, chegue mais cedo, combine, converse mais cedo. A igreja está aberta às 8 horas da manhã. Eu abro a igreja às 8 horas da manhã e meu desejo é que a pessoa chegue às 8 horas da manhã, converse, bate papo, tenha esse tempo gostoso. Olha, quando nós adoramos a Deus assim, é mais prazeroso. Faça o teste. Faça o teste. Eu dou um culto para você fazer isso. Você não vai querer chegar mais tarde. Vai não. Vai não. E a outra questão, amados, que eu quero falar para vocês, é justamente que o amar nunca será suficiente. Nunca. Nós, como pais, sabemos que mesmo que os filhos cometam erros, a gente briga com eles, e tem aquela coisa e tal, você sabe que você ama seus filhos, e isso é uma coisa que ninguém vai questionar, e você sabe disso. Você sabe que por mais que seus filhos cometam erros, por mais que eles possam te ferir, o perdão está ali. Pronto. Aliás, você já briga, perdoado. Quando eu tenho bronca com meus filhos, eu já perdoei eles, mas eu tenho que dar bronca, né? Normal, né? Sou pai, a vida, né? Mas já há perdão de uma vez. Se ele chega e fala, você não me perdoou? Eu falei, antes da briga estava perdoado. Por que nós, sendo famílias, sendo uma família no Senhor, nós temos essa dificuldade enorme? Sabe por quê? Porque a gente não se vê como irmão. Nós nos vemos como irmãos no sentido tipo colega. Irmãos parece a mesma coisa que colega de estudo. Nem todo colega de estudo é seu amigo, mas é seu colega de estudo. Às vezes chama ele de amigo só porque não tem outro nome. Às vezes nós, dentro da igreja, nos chamamos de irmãos porque parece que é assim como o pastor fulano, o diácono fulano, o irmão fulano. É título, mas não é título, é vida. É relacionamento. Às vezes, eu conheço vários irmãos que falam assim, se você é meu irmão, eu não vou chamar você de irmão, eu vou chamar você de fulano. Por quê? Porque eu não chamo meu irmão de irmão fulano. Aí eu pensei, olha, faz sentido, né? Aí, por outro lado, chegava minha mãe e falava, não, você não pode falar assim, uma falta de respeito. Eu era adolescente. Eu falava, por outro lado também está certo. Eu ficava no meio termo. Eu, como era, assim,
Adolescente, irmão fulano. Não, mas me chame fulano. Mas... Aí eu vou ter que chamar senhor fulano. Aí você me ajuda, né? Mas depois de certa idade, você acaba tendo com quem nós temos mais convívio, a gente não chama de irmão, a gente chama pelo nome. E bota apelido, e cria piada, e toda aquela coisa. Isso que é gostoso, sempre que o apelido não seja ofensivo, né? Sem bullying. Mas o apelido é sempre o último ponto de uma amizade. Quando a pessoa tem um apelido que ninguém fica brigado. Quando há comunhão, quando há coisa gostosa, alegria, gente, quando você sente uma vontade enorme de ligar para fulano e tomar um café, comer alguma coisa, é porque há vínculo. Há vínculo. E nós, como cristãos, devemos pensar isso, justamente nesse amor eterno no Senhor. Gente, Gálatas, capítulo 9, verso 10. Capítulo 6, perdão. Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. Ele vai mostrar isso, ele vai dizer, Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente quem? Eu sei que os que têm a versão mais antiga, mesmo que aí apareça a família da fé, vão dizer domésticos da fé. E eu gosto do domésticos da fé, eu não sei, eu gosto mais. Fica aquela coisa mais de casa. Porque família pode ser primo, pode ser tio, pode ser avó, mas doméstico dá aquela ideia de que no lar, na casa, é aquele que está ali. E nós temos que pensar assim. Antes de eu pensar em cuidar do meu irmão que está lá a 200.000 quilômetros de distância, daqui à Lua, se eu não cuidar do meu vizinho, do meu irmão da igreja que é vizinho comigo, eu estou num problema sério. E nós temos que pensar dessa maneira. Para Paulo, esse era um reforço para uma igreja que vivia na prática do amor. E nós temos sim exemplos bons de prática de amor como igreja. Nós temos. A gente não vai falar também que nós estamos reprovados nem nada disso. Mas nós temos que progredir. O que você faz? Progrida. Cresça nessa prática de amor. E como nós vemos essa unidade na prática do amor? Justamente quando participamos da mesa do Senhor. Quando nós dizemos, Senhor, em Cristo, o Senhor nos uniu como um corpo para participar deste momento maravilhoso. Na igreja primitiva, a ceia não era um momento, nós fazemos um momento mais memorial. Na igreja primitiva, a ceia era um momento de alegria, de júbilo, porque eles celebravam Cristo na sua morte e ressurreição. Seja lá como a gente vai fazer o momento da ceia, o importante é o que Paulo vai mostrar. Paulo vai dizer que nós fazemos a ceia no entendimento de que fazemos parte do corpo do Senhor, discernir o corpo do Senhor. Você entende que seu irmão é seu irmão e por isso você participa da ceia, porque estamos unidos ao mesmo Senhor. Quando nós participamos da ceia, por isso que participamos dela aqui na igreja, participamos porque dizemos, nós somos um corpo no Senhor. E por isso é que mesmo que eu não fiz o planejamento, esta mensagem encaixa também com a ceia. Porque é uma prática de amor da vida cristã. Antes de chamar os diáconos, vamos orar para encerrar?